Tem advogado perdendo dinheiro no Google, tem advogado perdendo dinheiro no Meta, e o problema na maioria das vezes não é a plataforma. O problema é você, advogado, não entender para cada plataforma serve para uma determinada situação. Se você é advogado, já se perguntou em algum momento, né? Qual que é a melhor plataforma para eu começar a anunciar? É no Google? É melhor anunciar no Meta? Essa aula efetivamente é para você. Nessa aula eu vou trazer todos os pontos. Então, essa aula é para você. Se você é advogado, já se perguntou se vale mais anunciar no Google, se vale mais anunciar no Meta, se vai mais para um lado do que para o outro, essa aula literalmente é para você. Hoje eu vou te mostrar a diferença estratégica entre o Google Ads, entre o Meta Ads, qual que é a diferença deles na sua advocacia, como que você usa os dois para captar novos clientes e como você vai escolher o canal certo, a plataforma certa para você começar de acordo com o momento que você está. Muito prazer, eu sou o Vitor, eu sou especialista em anúncios online para advogados, focado no marketing jurídico, fazer com que você consiga ter cada vez mais dinheiro no bolso através dos anúncios digitais. E hoje a gente vai abrir os bastidores de uma das decisões que mais impacta diretamente a qualidade dos seus leads e a escala, a previsibilidade do seu escritório. Como eu já trouxe, como eu já antecipei, hoje o tema é sobre Google ou Meta. Qual deles eu devo anunciar primeiro? Então, se você está aqui, está vendo esse vídeo no YouTube, clica, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Essa é uma das formas da gente mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e que mais pessoas precisam ter contato com esse nosso conteúdo, tá? Então, meu principal objetivo, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, antes da gente avançar, o principal objetivo meu com esse vídeo é fazer com que você que está assistindo, você que está participando, você tenha, né, clareza ao final de qual que é a melhor plataforma de uma forma absoluta, tá? Se existe uma plataforma certa para o objetivo certo, então você entender que sim, existe diferença. O meu objetivo com esse vídeo, com esse conteúdo aqui, é que você entenda que Google e Meta, ele cumprem papéis diferentes de acordo com o funil que você está alinhado. E também que você tenha ciência de que escolher errado gera um lead ruim, gera frustração, gera desperdício. Então, por isso que você precisa ter um conhecimento detalhado para qual lado seguir, qual lado dar prioridade. E o problema é que muitas das vezes não é a plataforma, e sim a estratégia. Então, eu quero que você entenda isso de forma muito bem clara, de que nem sempre o problema direto é a plataforma, nem sempre é o Google, nem sempre é o Meta, e sim a estratégia que você está fazendo por trás. Beleza? Alinhados isso, vamos começar então. Google ou Meta? O que é o Google? O que é o Meta? Vamos lá para o Google? Google Ads, né, nada mais é do que um canal de intenção. Então, quando a gente fala de Google, a gente fala de intenção. Quando a gente fala de... Vou dar um passo para trás, só para ficar mais visual, né, mais fácil da gente entender essa dinâmica. Mas você que é advogado, que está querendo previsibilidade, provavelmente já ouviu que já raciocinou que precisa ter novos clientes chegando para ti. Então só tem duas formas de você conseguir escalar no escritório. Ou você vende para mais pessoas, ou seja, ou você fecha mais contratos, ou você fecha menos contratos, porém de ticket maior. Tá? Uma coisa é você fechar 10 contratos de R$1.000 de honorários, outra coisa é você fechar 5 contratos de 2, 3 mil reais de honorários iniciais. Então só tem duas formas, ou você fecha novos em mais volume, ou você fecha novos num volume menor, só que num ticket mais elevado. Ou você vende, ou você fecha, ou você faz novos produtos, né? Vende para o mesmo cliente seu mais de uma vez. Mas independente da situação, o seu principal critério vai ser aumentar o número de clientes. Então, você não consegue criar, escalar no escritório sem ter mais clientes. Talvez a única forma seria vender para o mesmo cliente. Então, o cliente chegou com um problema A, eu vou tratar, depois abriu para um problema B, C, e assim vai ampliando. Mas ainda assim são novos contratos, novas ações. Então, para isso acontecer, para você ter novas ações, novos contratos, seja com o mesmo cliente ou clientes diferentes, seja com um ticket maior ou seja com um ticket menor, você precisa de alguma estratégia para atrair essas pessoas para ti. Hoje, a gente usa dois grandes
canais, duas grandes plataformas para isso acontecer. A primeira é o Google Ads, ou Google ADS, como o pessoal costuma trazer, né? Em inglês é AdWords, então por isso que a gente costuma falar de Ads, Google Ads, tá? De anúncio. E existe o Meta Ads, que é antigamente o antigo Facebook Ads, tá? Então, hoje a gente usa esses dois principais. Por que esses dois principais? Só existem eles? Não. Existe uma N gama de lugares para você anunciar. Então, tem o LinkedIn Ads, existe o TikTok Ads, existe o Pinterest Ads, existe Shop Ads, a parte do Mercado Livre. Então, tem eles. Porém, para o advogado, para você que quer escalar, hoje, normalmente, a gente vai trabalhar esses dois, Google e o Meta, que são os principais. Por que eles são os principais? Porque eles estão atrelados às nossas 4 principais redes, que é o Google, né, a pesquisa do Google, o YouTube, o Instagram e o Facebook, que são as 4 principais redes que a gente costuma usar hoje. Então, hoje, quando alguém fala para o advogado que ele precisa captar mais clientes, normalmente indicam o quê? Indicam o Google. Por quê? E como eu trouxe ali, o Google é uma rede de intenção. O Google é onde a pessoa que está procurando, ela já tem uma consciência maior. Ela já tem um nível de consciência mais elevado. Deixa eu diminuir aqui, senão vai ficar muito grande. E aí, com isso, basicamente, o Google, né, ele é um canal onde a pessoa vai quando ela já está procurando resolver um problema. Independente se aquele problema apertou mais para ela ou menos, mas ela já tem uma consciência, ela já está querendo resolver. Ou seja, é quando você tem uma demanda pré-existente devido à consciência elevada. Ou seja, você já tem uma consciência sobre aquele problema, aquele produto, e por isso você vai atrás de resolver isso no Google. Então, o advogado, quando ele vai para o Google, ele tem que entender que as pessoas que estão buscando no Google, elas já têm um problema, e devido ao nível de consciência dela, elas já estão indo atrás de resolver esse problema, ok? Então, pensando em Google é literalmente intenção. A pessoa que está por trás, ela tem uma intenção grande de agir de alguma determinada forma. Resolver o problema dela, entender mais sobre a situação que ela está passando, então ela está querendo, ela está andando já para isso acontecer. E o Meta, Vitor, o que é o Meta? O Meta, ele vai estar trabalhando ali, né, o Instagram e o Facebook, então são redes sociais de atenção. São redes sociais onde a gente está buscando a atenção, buscando a atenção do pessoal. Então, com isso, voltando, o Meta é um lugar onde a gente está ganhando a atenção, então a gente está dividindo a atenção do usuário, o usuário que está mexendo ali, ele está vendo lancinha, trend, notícia, a gente está querendo buscar essa atenção dele, então por isso que eu coloquei aqui, ó, que o Meta é o canal onde a pessoa não necessariamente está procurando naquele momento. Então não necessariamente ela está procurando, mas ela pode ser impactada e despertar para o problema. Ela pode ser impactada e ter um despertar, né, para aquele problema. Então a gente vai ganhar, normalmente, tá, a gente ganha a atenção dessa pessoa para trazer uma consciência para ela e dali ela agir. Então, por isso que eu coloquei ali, ó, é uma geração de demanda devido ao menor nível de consciência. Ou seja, eu vou gerar uma demanda para ela, para que ela, através desse nível de consciência que eu estou gerando para ela, ela venha procurar algo. Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido. Eu sou o Vitor, como você mesmo está vendo ali, e eu disponibilizei agora um horário para você poder escalar o seu escritório e atingir a tão sonhada previsibilidade de clientes. A maioria dos advogados tem essa dificuldade, quer escalar, quer aumentar clientes, mas não sabe como. E eu quero te ajudar nesse processo. Então aponta aí o seu celular pro QR Code ou vai no primeiro link que está aqui embaixo da descrição. São poucas vagas. E a gente se vê. Continua curtindo agora o vídeo. Pode ir. Vamos exemplificar? Vamos pensar em salário maternidade. Normalmente, eu sempre dou esse exemplo, vai ficar mais fácil, né? Mas a gente tem inúmeras gestantes. Porém, nem todas as gestantes conhecem sobre esse auxílio, sobre esse benefício. Então, a gente precisa, normalmente, ganhar a atenção dessa pessoa, explicar que existe uma oportunidade, explicar que existe esse benefício, que não é golpe, que é algo do governo mesmo, e a parte do governo, não, né, do INSS, né, ali,
E a partir disso, ela nos procurar, já que ela entende que tem essa possibilidade, e a gente pode ajudar ela nessa questão. Então, nesse exemplo, pensando em meta-ads, a gente está trazendo a consciência sobre algo para que essa pessoa venha nos buscar. Então, ela vem atrás de nós. Pensando no exemplo do Google, vamos procurar ali uma pessoa que quer fazer um planejamento patrimonial. Então, digamos que ela já tem essa demanda, ela já conhece sobre o planejamento patrimonial, já entende um pouquinho ali sobre viabilidade, ela estar indo no Google procurar mais informações de como funciona a holding, como funciona A, como funciona B. Então, ela já tem uma demanda, ela já tem um nível de consciência, ela está indo atrás no Google ali, normalmente, que é o comum que a gente costuma fazer, apesar de hoje ter muita as IAs, né? Então, a gente vai atrás. Mas, já que a gente vai atrás desse pessoal, é uma demanda que já existe. Então, por conta desse nível de consciência elevado, ela está indo atrás. E aí, a gente consegue alcançá-la através dessa visualização. Então, só para deixar muito bem claro, o Google a gente vai estar trabalhando ali, ó, rede de intenção. Quando as pessoas já têm uma intenção, ela já está buscando. Meta, a gente vai trabalhar uma rede de atenção. Quando a gente quer gerar a atenção, quando a gente quer conquistar a atenção da pessoa que está ali, do usuário, né, que está ali na rede social. Tranquilo? A partir disso, a gente avança, tá? Vamos detalhar um pouquinho mais sobre Google e sobre Meta. Vamos começar pelo Google, tá? O Google é onde, já que a gente está trabalhando uma rede mais de intenção, como eu trouxe, é onde a gente literalmente vai captar essa intenção da pessoa. Então, a intenção que ela tem é exatamente aquilo que ela vai estar buscando, tá? Então, exatamente, se eu tenho a intenção de entender sobre holding, eu vou estar pesquisando sobre holding. Como fazer tal coisa, o que é tal coisa, como funciona tal coisa, tá? Advogado para tal área, advogado para tal produto. Então, normalmente, eu vou estar captando diretamente a intenção do usuário, tá? Normalmente, é um fundo de funil mais forte. O que é um fundo de funil? Lembra dos níveis de consciência, a pessoa totalmente consciente, a pessoa pronta, digamos assim, né? Meio, topo e fundo de funil. A pessoa mais consciente possível é aquela que está mais embaixo do funil, mais no fundo do funil. Ou seja, as pessoas que normalmente vão para o Google, por ela já ter essa consciência maior, ela normalmente está no fundo do funil. Você não precisa convencer ela que aquilo é importante. Normalmente ela já convenceu que aquilo é importante, não só isso, como ela já está buscando isso, tá bom? Normalmente no Google tem um lead um pouco mais quente, tá? E automaticamente ele é mais caro, tá? É um lead mais caro quando a gente compara com outras plataformas, tá? Com o Meta, por exemplo. Então ele vai gerar um lead mais caro porque ele vai estar mais pronto, ele vai estar mais quente, porém um menor volume dependendo do nicho. Tá? Então, dependendo do nicho, é um volume menor. Por exemplo, eu acredito que existem muito mais empresários pesquisando agora sobre reforma tributária do que empresários pesquisando agora sobre a seção de viabilidade do planejamento patrimonial, a holding. Então, por ter menos pessoas conscientes, normalmente a gente tem um volume menor. Então, dependendo do nicho, a gente vai demorar um pouquinho mais para ter volume de buscas, pessoas indo atrás da gente, tá? E normalmente é uma pessoa mais direta. Você vai trazer leads mais diretos, leads que têm mais essa visão direta sobre aquilo que você vai estar atuando, tá bom? Vamos pensar no Meta? No Meta, então, a gente vai gerar atenção, a gente vai captar a atenção, né? Então a gente vai estar constantemente disputando a atenção do usuário. Lembrando que o Meta, ele é Instagram mais Facebook, né? Então as redes sociais, Instagram e Facebook, tá? Enquanto o Google, ele é, cadê aqui que eu deixei de colocar? Ele é pesquisa mais YouTube. Beleza? Então, ó, para isso, Instagram e Facebook, a gente vai então captar, disputar a atenção do pessoal. A gente vai trabalhar um pouquinho mais topo e meio do funil. A gente vai trabalhar um topo e um meio do funil, tá? Ah, minha filha tá aqui junto.
Então a gente vai trabalhar esse topo e meio de funil. Por que a gente vai trabalhar o topo e o meio do funil? São pessoas que estão menos conscientes, pessoas que têm uma visão menor. Então a gente tem que levar essa consciência, a gente tem que levar essa informação, a gente tem que levar educar, né, o nosso lead, a pessoa que está ali. Já que a gente está disputando a atenção, a gente tem que levar essa informação. Então a gente pode escalar mais em percepção. Como assim? Ele pode trazer mais volume. E aí, aparentemente, por trazer mais volume, parece que eu estou escalando mais. Mas não necessariamente. Eu posso trazer mais volume de pessoas mais desqualificadas e isso atrapalhar meu fluxo. Significa que é ruim? Que esse material é ruim? Que essa plataforma é ruim? Não. Não significa isso. Significa que a gente precisa entender como gerar a atenção, né, atrair a atenção desse usuário, conscientizá-lo e fazer com que ele chegue mais qualificado para a gente, não só esteja ali clicando à toa, apertando o botão à toa, chegando ali para a gente. E isso, em alguns casos, vai acontecer muito. Aqui a gente tem clientes que muitos leads chegam, cliquei errado, cliquei sem querer, então é ajuste para conseguir trazer cada vez mais esse lead qualificado. Então, no Meta, ele vai exigir uma comunicação maior, uma comunicação melhor, né? Por quê? Porque a gente vai ter que gerar essa consciência, a gente vai ter que gerar essa qualidade no lead. Ou seja, eu vou ter que melhorar a forma que eu falo. Isso não significa falar mais de forma técnica. Isso sim significa ser mais claro e ser mais persuasivo, fazer com que essa pessoa tenha um entendimento maior daquilo que a gente quer passar. E automaticamente ele exige mais filtro, porque como eu te falei, a gente vai estar trabalhando com uma pessoa um pouquinho mais desqualificada, gerando consciência, trazendo uma oportunidade. Então qualquer um pode vir. E pode vir errado. Então o que a gente trabalha? A gente trabalha em cima de que venha uma qualidade melhor. Então a gente tem que filtrar mais, colocar mais landing page, colocar mais perguntas, colocar mais barreiras, mais etapas, para só passar quem realmente a gente acredita que seja qualificado. Então, de uma forma mais geral, de uma forma um pouco mais específica, essas são as diferenças do Meta e do Google. Tá? Beleza, Vitor? Entendi qual que é a diferença geral ali do Meta, do Google, mas como que eu vou optar por usar mais um do que o outro? Tem nichos, tem áreas que dá para você fazer ambos. Na verdade, não tem nichos, né? Todo mundo tem que fazer ambos. Tem que fazer o Google e tem que fazer o Meta. Mas às vezes o seu público, você vai conseguir encontrar mais ele no Meta ou às vezes mais no Google. Então, Vitor, onde eu dou mais prioridade? Para que lado eu vou? Então, eu quis trazer aqui para você que está vendo esse vídeo, literalmente, quando usar cada um. Tá? Pensando no Google, quando que a gente vai optar pelo Google? Quando você já identifica que aquele seu avatar já existe uma busca. Então já tem um comportamento onde o seu possível cliente, ele vai buscando, ele vai atrás desse conhecimento. Principalmente quando a dor é um pouquinho mais urgente, porque se a dor ela é mais urgente, ele está indo atrás resolver e sanar essa dor. Se ele está indo atrás resolver sanar essa dor, querer entender mais sobre isso, ele está buscando no Google, tá? Quando a gente vai optar pelo Google também, quando o cliente ele está pesquisando a solução, então ele está muito atrelado com essa dor urgente. Se a dor é urgente, ele está buscando uma solução, ele está buscando resolver o problema dele, então ele está indo atrás. E quando o lead é mais quente, quando eu quero um lead mais quente, Vitor, eu estou disposto a pagar mais caro esse lead se ele vem um pouquinho mais quente, beleza? Em tese, a pessoa que vem do Google, ela vem muito mais quente comparado ao Facebook e Instagram da vida. Por quê? Porque a pessoa já está pesquisando, ela já tem um nível de consciência maior. Tá? Então você vai optar, iniciar ou dar mais foco no Google quando você estiver dentro de alguma dessas características aqui. E quando eu quero optar pelo Meta, Vitor? Quando que eu sei que é melhor ir mais para o lado do Meta, quando eu sei que é mais... quando eu identifico que o Meta é o melhor caminho para mim? Quando você precisa gerar consciência. Então, quando você tem que informar mais essa pessoa, trazer mais clareza, trazer mais informação, é melhor que você trabalhe mais o Meta, porque você tem mais tempo para explicar isso. No Google, Vitor, deixa eu até fazer um disclaimer grande aqui. Quando a gente fala de Google, no Google você até consegue trabalhar a questão dos blogs, né? Que são os textos ali para dar
para dar visão para a pessoa que está ali. Só que você não consegue garantir que aquela pessoa vai ler aquele texto. Ela pode pesquisar e não ler. Então, no Meta, existe uma forma de você garantir que aquela pessoa está assistindo aquele vídeo. Se ela assistiu 25, 50, 75, 90% do vídeo, tem como você garantir isso? Tem como você ir atrás de mais pessoas para ter esse tempo maior de tela, tá? Então, por isso que normalmente quando a gente quer gerar mais consciência, a gente prioriza, tá, usar o Meta, porque nos vídeos a gente consegue transmitir mais essa informação, educar um pouquinho mais. Você vai preferir usar o Meta quando você quer aquecer o seu mercado, ou quando você quer trazer uma nova oportunidade para ele. Quando você quer trabalhar na percepção, né? Então essa percepção a pessoa só vai ter vendo você, vendo o seu material. Então, Vitor, eu quero trabalhar no que a gente chama de autoridade percebida, tá? A autoridade que a pessoa percebe que você tem. Então você vai trabalhar mais no Instagram, Facebook, trazendo esses conteúdos, seja imagens, seja vídeos, tá? E você vai optar mais em usar o Meta quando você quer escalar com um alcance mais qualificado, um alcance maior. Eu quero alcançar mais pessoas diferentes e mais qualificadas. Então eu consigo trabalhar mais isso. Por exemplo, atuo no direito médico, direito de saúde, por exemplo. E aí eu quero atuar com pacientes que tiveram uma negativa de tratamento, ou negativa de medicamento. O que acontece? Onde normalmente, se possível, o cliente está mais presente? Provavelmente são nas clínicas, nos consultórios, nos melhores hospitais, ou nos os principais hospitais da sua região. Então, o que a gente faz? A gente pode pinar esses lugares para alcançar mais pessoas em diferentes locais. Uma pessoa mais qualificada, já que ela está ali no lugar que a gente acredita ser melhor, e aí atrair ela, tá? Então, esse é um exemplo de quando usar mais, optar mais pelo Meta. Só que independente se você opta pelo Google, se você opta pelo Meta, você vai ter vantagens e desvantagens. Você vai ter ônus e você vai ter bônus. Então você precisa estar consciente de quais são os seus ônus, quais são os seus bônus, quais são suas vantagens, quais são os cuidados que você precisa tomar para cada uma dessas plataformas, tá? Vamos começar aqui pelo Meta. Eu comecei antes pelo Google, né? Vamos começar pelo Meta agora. Quais são as vantagens e os cuidados que você precisa tomar? Vamos olhar nas vantagens primeiro, tá? Vantagens, o alcance é alto. Então você consegue alcançar mais pessoas diferentes. O que é o alcance? São pessoas diferentes visualizando o meu anúncio. Então, no Meta, você consegue alcançar mais pessoas pagando menos para isso, tá? O custo inicial, muitas vezes, é menor. Então, comparado ao Google, lembra que o Google é mais consciente, precisa de uma visão melhor, a pessoa precisa ter uma consciência. Então, no Meta, essa pessoa não precisa ter. Então, é baratinho para eu aparecer para ela. Lembra que as plataformas, elas estão sempre favorecendo o usuário, e elas querem que aquele usuário continue dentro da plataforma. Então, se a gente faz um anúncio, né, para ganhar a atenção do pessoal, que é no caso do Meta, a gente tem um custo melhor, já que ele quer que o usuário continue naquela plataforma, tá? Ele é ótimo, então, para gerar atenção, para conquistar a atenção do usuário. Tá? Ele é bom para construir a autoridade, porque você pode usar outros elementos para dar essa autoridade percebida para você, as imagens, vídeos, cases, histórias. Então, é mais fácil de você transmitir isso do que só em texto, tá? E é bom para quem quer aquecer o público. Pô, eu quero primeiro aquecer, quero deixar ele mais robusto para depois levar ele para uma segunda etapa, beleza? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar, então, quando a gente fala de meta-ads? Principais cuidados que a gente precisa é o lead ele pode vir mais frio. Então você tem que ter um cuidado maior em saber que essa pessoa vai vir mais fria. E se essa pessoa vai vir mais fria, vai ser um pouquinho mais difícil de converter ela, tá? Vai exigir um filtro maior, então você tem que tomar cuidado com isso. Você precisa colocar, às vezes, umas barreiras a mais para chegar pessoas boas e não qualquer um, tá? Vai exigir um pouquinho mais de copy, que a gente chama de copy, né? Persuasão são as palavras certas para essa pessoa tomar a ação ou decisão que a gente quer. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais de copy.
vai exigir um follow-up melhor. Então, normalmente, a gente sabe que essa pessoa que vem, independente do Google, do Meta, um padrão comum que a gente tem do usuário é que no quinto follow-up, então na quinta tentativa de contato, essa pessoa realmente haja, essa pessoa realmente tome uma decisão, tá? Porém, com leads do Meta, pode ser que a gente tenha que passar mais follow-ups, então fazer mais tentativas de contato. Então, se a gente tem que fazer mais tentativas de contato, ele exige um follow-up melhor, tá? Não só mais em quantidade, melhor em quantidade, mas também melhor em qualidade no questão do que, como você está fazendo esse follow-up, tá? E um cuidado grande que é ruim para quem quer tirar pedido. Então, se você está querendo tirar o pedido, que é a pessoa mais pronta, a pessoa que está ali, ó, o meu Pix aqui, infelizmente o Meta, você vai ter que tomar mais cuidado, porque como eu te falei, essa pessoa vem mais fria. Se ela vem mais fria, ela vem mais desqualificada, né? Em tese, ela vem um pouquinho mais desqualificada. Então você não vai ter aquela pessoa, toma meu dinheiro. Em volume, você vai ter menos pessoas com esse tipo de comportamento, ok? Vamos pensar então nas vantagens e cuidados agora do Google. As vantagens e os cuidados do Google que a gente precisa ter, tá? Vantagens é que é uma intenção alta, então é gigantesca. A pessoa que está do outro lado, né, ela que chega para você, ela já tem uma intenção forte, ou é para ter, né? O lead ele vem mais próximo dessa decisão, porque se ele já tem uma consciência, se ele já tem uma intenção, ele já sabe em mais ou menos para que passo ele tem que ir, como que ele tem que avançar, tá? Então, você que está anunciando, você é advogado que tá no Google, você vai exigir menos esse papel de educação do lead, porque exige menos? Porque normalmente ele já tem uma consciência, ele já conhece um pouquinho mais sobre aquele assunto. Em tese, gente, eu tô falando isso, mas tem as exceções. Tem gente que é muito desqualificada, mesmo vindo no Google, tá? A gente está falando aqui de padrão, a gente não está falando de exceções. Um padrão comum que a gente vê é que a gente não precisa educar tanto essa pessoa que está lá no Google, tá? Ele é bom para uma demanda local, não que o Meta não seja, tá? Mas ele é melhor. Por quê? Porque ele existe a ferramenta lá do Google Meu Negócio. Então você consegue trabalhar bem o Google Meu Negócio atrelado aos seus anúncios, atrelado ao site, justamente para trazer isso. Por isso que eu trouxe aqui também que é muito forte a parte do Google Meu Negócio. Uma integração do Google, fazendo essa galera que está ali na sua região chegar mais próximo de ti. Mas a gente também tem alguns cuidados a serem tomados, tá? Quais são os principais cuidados que a gente enxerga? Pô, a concorrência ela pode ser um pouquinho mais alta. Por quê? Porque comparando ao seu nicho, a maioria dos advogados ele vai preferir aquelas pessoas mais qualificadas. Se ele prefere as pessoas mais qualificadas, ele prefere começar a anunciar pelo Google. Se ele prefere começar a anunciar pelo Google, ele tem mais pessoas concorrendo com aquela busca, com aquele lead que está indo atrás. Então, se ele tem mais demanda, né, tem mais pessoas tem mais oferta, né, então mais pessoas ofertando, aquele mesmo lead acaba criando essa concorrência, tá? Exige uma estrutura de palavras-chave, então é um pouquinho mais técnico o Google, tá? Ele vai exigir um pouquinho mais de habilidade com o tipo de palavra-chave, então você vai ter que filtrar mais, porque mesmo essa pessoa tendo intenção, a gente, às vezes, ainda tem gente ruim. Então, às vezes, ainda tem gente que vai pesquisar sobre conteúdo grátis, advogado grátis, como ter tal resultado de forma gratuita. Então, ainda assim tem pesquisas erradas, que a gente tem que negativar. Então, exige uma estrutura de palavras-chave, tanto positivas quanto negativas, que a gente precisa estar trabalhando para trazer da melhor pessoa, ou aparecer para a pessoa certa. Tá? Exige página, então não tem como você anunciar no Google sem ter uma landing page, tá? Então até para te adiantar, uma landing page normalmente você vai ter um custo ali, custo médio de uns R$ 1.500 para ter uma landing page, um site para você poder trabalhar, né? E deixa eu ver, vai precisar um atendimento um pouquinho mais alinhado, tá? Porque essa pessoa já está procurando, ela tem uma intenção, então ela precisa ter um atendimento um pouquinho mais direto, um pouquinho mais incisivo com ela, tá? E se você errar a campanha, você também atrai
a busca ruins, como eu falei. Se você não tem uma estrutura boa de palavra-chave, basicamente as pessoas vão chegar até você, não é a pessoa certa, não é a pessoa boa. Ou seja, você teve um resultado ruim de qualquer forma. Então, esses são os principais cuidados, as principais vantagens que você precisa enxergar quando a gente fala tanto de Google ADS, Google Ads, em relação ao Meta Ads. Beleza? Olhando para tudo isso, a gente sabe que alguns advogados eles vão cometer alguns erros que são comuns, tá? Eu trouxe 5 principais erros aqui, tá? Vamos avançar. Quais são os 5 principais erros do advogado quando a gente fala... Quais são os 5 principais erros do advogado quando a gente fala em escolher Google ou Meta? Quais são esses erros mais comuns, tá? Primeiro, é ele pensar que o Meta ele só traz curioso. Exige uma parcela maior de curioso quando a gente está usando uma rede de atenção para ganhar a atenção do pessoal. Lembra que é mais barato de eu ganhar essa atenção, é mais fácil de eu ganhar essa atenção. Então, normalmente, a barreira de entrada para esse possível cliente me chamar, para ele entrar em contato comigo, ela é menor. Se eu tenho menos barreiras de entrada, fica mais fácil de uma pessoa ruim, em tese, me chamar. E isso dá aquela sensação do advogado dele achar que aquela plataforma, aquela fonte de tráfego só traz gente ruim, só traz gente curiosa. Pode ser sim que sim, no seu caso esteja atraindo pessoas erradas, mas pode ser que esteja atraindo pessoas erradas só pelo simples fato de você não estar conscientizando quanto poderia. Seu anúncio está mais fraco, você não está conseguindo transmitir a informação que você precisa para fazer essa pessoa ser qualificada a chegar até você. Então esse é o principal, ou o erro mais comum que a gente entende do advogado quando o assunto é escolher entre Google e Meta. Tá? Segundo erro comum, tá? O segundo principal erro do advogado é acreditar que o Google ele vai resolver tudo. Normalmente, se o Google é mais qualificado, é mais fácil de eu ter meus problemas sanados, então eu vou apostar no Google, vou investir no Google, e aí que o advogado cai do cavalo. Porque, como eu trouxe anteriormente, não adianta nada você anunciar no Google se você não tem uma estratégia de palavras-chave, uma estratégia alinhada para atrair o seu possível cliente. Às vezes você está anunciando palavras-chave erradas, às vezes você colocou a descrição do anúncio errado. Tá? E aí, de que adianta? O Google, por si só para ele trazer um lead um pouquinho mais qualificado, um pouquinho mais alinhado, não significa que ele vai resolver todos os seus problemas. Pode ser que para ti, o próprio Google esteja desalinhado, mas na maioria das vezes isso vai acontecer porque você não trabalhou bem as palavras-chave, os termos que precisa. Beleza? Terceiro grande erro que o advogado comete na hora de escolher entre Google e Meta. Sobre qual fonte de tráfego escolher para começar a trabalhar. Ele acredita que a mesma lógica está presente nos dois. Então, a mesma estratégia que ele faz ele faz no outro. De uma certa forma, pode até fazer sentido usar a mesma estratégia, mas são públicos diferentes. As próprias ferramentas, elas têm lógicas internas diferentes. Se elas têm lógicas internas diferentes, não tem por que a gente querer imputar a mesma lógica, a mesma regra para cada um deles. Não tem como. Então a gente precisa entender que cada fonte de tráfego, cada plataforma que eu vou trabalhar, ela me exige uma estratégia diferente, porque a pessoa que está ali, ela é diferente. Então, a gente não pode ter as mesmas lógicas para ambas. A gente tem que ter dinâmicas diferentes. Quarto grande erro para um advogado na hora de entender sobre as principais... sobre a principal escolha de qual canal, né? Ai, caramba, até esqueci. Quarto principal erro na hora do advogado escolher o canal certo para poder captar o cliente na advocacia. Quarto principal erro é quando o advogado ele não tem um comercial adaptado. Como assim ele não tem comercial adaptado? Na verdade, na maioria das vezes, o advogado não tem nem comercial, né? É ele quem está rodando tudo, é ele quem acaba fazendo tudo, tá? E esse não adaptar o comercial é literalmente o fato de você não conseguir, tá? Não conseguir fazer o quê? Não conseguir
avançar na conversão com aquele seu lead. Um lead que chega do Google, como eu falei, ele tem um nível de consciência maior, ele vai exigir menos do processo comercial para poder converter no final, ele se tornar um cliente. Mas isso não significa que não tenha trabalho. Isso não significa que não dá para avançar, tá? Então a gente precisa adaptar esse comercial. A gente precisa adaptar de acordo com cada lead que vem chegando. Então, o lead do Meta, a gente vai ter que trabalhar mais, digamos assim, vai ter que fazer mais follow-ups, vai ter que ter uma tentativa de contato maior. Agora, os leads que são do Google, normalmente, ele já vem um pouco mais pronto, eu tenho menos trabalho. Porém, tem gente que dá trabalho no Google da mesma forma. Então, eu tenho que me adaptar para cada tipo de lead, para cada pessoa que vem chegando. Tá? Eu tenho que ter uma cadência para quem vem do Meta, eu tenho que ter uma cadência para quem vem do Google, eu tenho que estar preparado para ambos. De qualquer forma, eu vou ter que qualificar eles, de qualquer forma, eu vou ter que realizar o meu processo comercial, mas eles têm que ser adaptados. E o quinto grande erro comum, e muito comum, é você anunciar, independente, né, se é pelo Google, se é pelo Meta, é você começar a anunciar sem pensar no seu funil. Só anunciar porque você precisa estar no digital. Só anunciar porque você precisa estar ali. E não adianta. Se for no Google vai dar ruim, se for no Meta vai dar ruim. Na hora de escolher o canal certo para começar a captar esses clientes, você precisa pensar em qual funil você está atuando, em qual funil você vai desempenhar mais. A partir do momento desse que você tem a escolha do seu funil, vai ficar mais fácil de você poder desenvolver aquele canal, aquela plataforma, né, aquela fonte de tráfego para dar sequência. Então, recapitulando aqui contigo quais são os principais erros, né, os erros mais comuns que a gente enxerga do advogado. Primeiro, pensar que o Meta só vai trazer o curioso, quando na verdade não. Ambas plataformas vão trazer. Pensar que o Google resolve tudo, quando na verdade também não. Também pode trazer gente curioso no Google, tá? Terceiro erro comum aqui é ter a mesma lógica de estratégia para ambos. Quarto, não adaptar o seu processo comercial, não ter um processo comercial, não ter um time comercial adaptado para cada fonte de tráfego, para cada qualidade do lead. E por último, anunciar sem ter o seu funil já pensado, sem ter o seu funil estratégico. Beleza? Vamos para um raio-x? Você que está vendo esse vídeo, você que chegou até aqui, já curte, comenta, compartilha. Tá? Não esqueça de nos ajudar. Essa é uma das formas da gente poder alcançar outros advogados, que seja através da sua indicação, né? Através de conteúdo, e mostrar para a plataforma aqui que a gente realmente quer conteúdos relevantes, a gente cria conteúdos relevantes, na verdade, para ajudar quem está ao nosso redor. Então, só para a gente fazer um raio-x aqui, uma forma mais prática de você, advogado, avançar, tá? Primeira coisa que você vai pensar a partir de agora meu cliente, ele costuma procurar mais ativamente esse serviço que eu atuo? Meu cliente, ele conhece, né, sobre esse serviço? Ele está acostumando a procurar ou não? Ele sente urgência quando o problema dele aparece? Então, eu atuo numa área, e na maioria das vezes o advogado atua numa área que é um problema, né? Um tem que chorar para você rir, infelizmente, ou não, né? Mas analisa. O seu possível cliente sente urgência quando o problema aparece? 3, o seu cliente, ele já sabe que precisa de um advogado? Se ele não sabe que precisa de advogado, é visão diferente. Ou ele ainda precisa ser educado? Meu processo comercial está pronto para atender esse lead mais frio? Ele está pronto para atender esse meu lead mais quente também? Indiferente desses pontos, tá? Porque a partir disso, eu quero trazer isso para você, tá? Se na maioria dessas perguntas você respondeu sim, né? Automaticamente, provavelmente você vai usar mais o Google. Então, assim, vamos separar, né? Se você respondeu mais sim, quando a questão é essa busca e urgência, tá? Então, deixa eu até passar aqui, ó. Quando a gente fala que essa pessoa ela já sabe que precisa de advogado, que ela já está procurando, tá? Que ela já tem uma urgência, cara, você vai preferir começar pelo Google,
tá? Se você responde mais sim no sentido de educação e consciência desse seu avatar, ou seja, ele ainda precisa ser mais educado, tá? Ele ainda não sabe como que ele precisa de um advogado, ele precisa gerar mais consciência, então vai ter que optar mais pelo Google, tá? E se você já tem uma estrutura alinhada para tudo isso, seu escritório já está alinhado, tá? Começa pelos dois, faz os dois, não é um ou outro, e sim um e outro. Quanto mais, melhor para ti, tá bom? Então, olhando para isso, eu estou dando um presente para você, advogado, que chegou até aqui, você que está aqui com a gente, vou dar um bônus que é literalmente um diagnóstico, uma sessão. Eu estou liberando horários da minha agenda para você que quer entender um pouquinho mais, ter um plano prático de como você vai agir, de como você vai atuar. Eu vou liberar essa agenda para você poder ter esse contato, você ter essa consultoria comigo, gratuita, tá? Não vou te cobrar nada para você ter essa consultoria. Inclusive, esse link vai estar aqui embaixo nos comentários, vai estar fixado na descrição desse vídeo. Vou colocar no grupo do WhatsApp também, que a gente tem um grupo aqui onde toda semana a gente manda e a gente comunica das lives e dos conteúdos que a gente vai fazendo. Então você acabou de liberar, ó, um horário liberado para você. Então é só entrar nesse link da minha agenda, marcar o seu horário, que eu pessoalmente vou fazer de tudo para te ajudar, para você escalar. Tá? Google e Meta, eles não são guerra, eles não são, como eu posso dizer, eles não são rivais. Google e Meta, eles estão ali realmente para ajudar. Eles são ferramentas diferentes, sim, para momentos diferentes da sua jornada e momentos diferentes do seu lead. O advogado que ele entende isso, ele para de anunciar no escuro, ele começa já a ter uma clareza maior, ele construi essa captação com direção, com estratégia. Não existe tráfego bom sem estratégia boa. Existe um canal, sim, certo, para você ter de acordo com a dor certa daquele seu cliente, no momento certo. Então, fixa isso. Tá? O escritório previsível, ele não escolhe qual canal ele vai atuar no chute, só porque o Joãozinho está fazendo, só porque a Maria está fazendo. O advogado que quer ter um escritório previsível, ele entende qual é a intenção, ele entende qual é a consciência, ele entende qual é o processo do possível cliente, alinha tudo isso com o funil e a partir disso ele vai decidir onde que ele quer investir. Mas de qualquer forma, independente se é um ou outro, se a consciência é maior, se a consciência é menor, se a intenção é maior, se a intenção é menor, independente disso, entenda que elas vão ser complementares. Se você conseguir, anuncie nos dois. Anuncie tanto no Google, anuncie quanto no Meta, vai ser sempre melhor para você. Esse foi mais um vídeo, espero poder ter contribuído contigo, a gente se vê no próximo. Valeu!